Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta e os empresários têm que se atualizar. Vamos falar sobre crédito de carbono, direito ambiental, vamos falar sobre o meio ambiente, ESG, e quem vai conversar sobre todos esses assuntos conosco é o doutor Rodrigo Lourenço, ele que é advogado, especialista em direito ambiental, em crédito de carbono e vai conversar hoje conosco, vai bater um papo aqui com a gente. Ele já tem uma trajetória consolidada no direito e eu tenho certeza que será uma entrevista muito enriquecedora para todos nós. Doutor Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui nessa manhã. Muito obrigada por aceitar conversar conosco hoje. Obrigado, Beatriz, a você, a toda a audiência do Total News. Para mim é um prazer e uma honra a gente estar juntos aqui nessa manhã. Bom, e para nós começarmos aqui, você tem uma carreira consolidada no direito, fala muito sobre direito tributário, a reforma tributária e agora está migrando e falando também sobre direito ambiental, essa pauta do crédito de carbono. Como é que você começou no direito e por que está mudando um pouco o rumo? Vamos lá. É uma história antiga, né? Eu sou a sexta geração da minha família de advogados, né? Então a gente já segue uma trajetória, uma linhagem aí. E nós já atuamos na área tributária empresarial há 45 anos, né? Então nós temos um escritório em São Paulo, uma outra unidade em Sinop, no Mato Grosso, e uma unidade aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então a gente já tem essa trajetória, né, escrita ao longo desses 45 anos. Eu estou há 29 anos na área tributária empresarial, né? E a gente atuava em alguns segmentos específicos na área ambiental, né? Mas especificamente, nós já estamos estudando o mercado de crédito de carbono há mais de 4, 5 anos. Hoje eu represento uma das maiores empresas, eu diria que a empresa mais disruptiva nesse segmento em termos de tecnologia, né, de mensuração e verificação desses projetos, desses créditos, que é a Greenline Carbonsat. Então nós representamos essa empresa, é uma empresa multinacional brasileira, que inclusive está com vários projetos no Brasil todo, já tem comitês técnicos já montados com o próprio governo federal, né? Então, nós já estamos atuando nesse segmento há 4 anos e agora estamos consolidando, principalmente na região, né, que nós estamos, né, no estado, que é um estado extremamente rico em termos de potencial, né? E com relação a todos esses projetos, né, e a própria vocação para o estado, né, para esses projetos florestais, carbono neutro, né, porque é o que o próprio governo já estabeleceu. Então a gente viu um nicho muito importante, né? E é importantíssimo a gente estar aqui para que a gente possa colocar esses projetos todos em andamento e trazer toda essa economia e trazer essa pujança que a gente está trazendo para o estado. Então, há uns 4, 5 anos, você começou a perceber esse cenário todo aí do ESG, meio ambiente, o governo do estado aqui de Mato Grosso do Sul também se colocando como protagonista nessa Sem dúvida. pauta também, né? A meta do carbono neutro até 2030, que é extremamente forte, uma prioridade do governo do estado aqui. Então, aí você começou a perceber esse cenário todo e falou, não, vamos focar nisso. E quais foram os principais, assim, os principais pontos que você começou a perceber, assim, não, é um mercado, é algo que a gente tem que ficar atento porque é o futuro, não tem como fugir. O que a gente costuma dizer é que a ESG não é mais um marketing, né, institucional como muitas empresas usavam. O que a gente viu é exatamente isso, é um panorama de futuro muito abrangente, que tem um potencial muito grande, né? O mercado de carbono ele tem uma previsão até 2050 de mais de 30 bilhões de dólares, né? Nossa. Então, assim, são valores expressivos, né? E o que a gente tem visto justamente é um avanço desse mercado. A gente tem a Lei 15.042, que criou o Sistema Brasileiro de Comissões de Gases de Efeito Estufa, né, de Comércio de Gases de Efeito Estufa, SCBCE, e o governo está adotando agora alguns critérios e está estruturando essa lei para aplicar todas as vertentes, né, do que ela está trazendo para a regulação, para o mercado, para os estándares de carbono que vão participar das certificações desses créditos, né? Então, tudo isso está sendo criado agora, né? E a gente está participando efetivamente de todos esses processos.
Para o empresário que ainda não sabe o que é efetivamente o crédito de carbono, como isso funciona na prática e por Uhum. que as pessoas têm que ficar atentos a isso, por que os empresários têm que se atentar a essa pauta? Olha, hoje o crédito de carbono é algo no mercado que é conhecido por muitos, né? Quem Uhum, obviamente atua na área uhum, ambiental, né? Enfim, tem esse conhecimento, mas a gente tem 170 tipos de crédito de carbono, né? Então a gente está falando de um tipo de crédito de carbono que é o crédito de carbono RED+, né? E, uhum, foi estabelecido pelas convenções da ONU, né? Especificamente em algumas convenções ele foi trazido em 2005, né? Depois ele foi regulamentado em 2011 e 2013. E foram adotados critérios e mecanismos para que os países em desenvolvimento pudessem conservar os seus biomas e através dessa conservação fosse gerado um valor econômico, né? Para quem preserva, você tem que ser, entre aspas, premiado, premiado, né? aham, Então, o que a gente vê é que é um mercado extremamente exponencial, né? uhum, Extremamente exponencial, e o crédito de carbono, ele é 1 tonelada de CO2 que é evitada ou removida da atmosfera. Então você tem um projeto em que você mantém uma floresta de pé, e pelo fato de você manter essa floresta de pé, você evita esse lançamento de CO2 na atmosfera. Ou então você faz um reflorestamento e retira essa carga de CO2 da atmosfera. Então, tanto evitando quanto removendo o CO2 da atmosfera, você gera um crédito de carbono. Esse crédito de carbono é um crédito que vira um crédito financeiro, em que ele entra dentro de um sistema de compensações que as empresas têm metas de reduções de redução, emissões, aham. e se ela atinge aquela meta, ok. Se ela não atinge, ela precisa comprar para reduzir as emissões. É assim que funciona. Hum. E como está sendo a aceitação, a busca das pessoas por esse ativo aí? Sim. Eu acho que o mercado agora, o mercado está se movimentando bastante, né, com a própria regulamentação da lei, Uhum. né, e a tendência é crescer muito. Nós estamos no momento do mercado voluntário, exatamente. O mercado voluntário Hum. por si só, o nome já diz, né, é um mercado em que as empresas têm essa vontade de fazer os Essa projetos, proatividade. proatividade de fazer, de mostrar que realmente que existe uma Uhum. preocupação e uma necessidade já de sair na frente. Porque a partir de 2030 nós teremos um mercado regulado, em que aí sim as Obrigatório. empresas vão ser obrigatórias. As empresas que poluem acima de 10 mil toneladas vão ser obrigadas a Hum. fazer os seus inventários, e quem poluir acima de 25 mil toneladas de CO2 por ano vão ser obrigadas a fazer os seus relatórios, né, de emissões, e vão ser obrigadas efetivamente a fazer as compensações, né, a partir do Uhum. momento que ela atinge aquele teto de emissão. E nós temos muita desinformação sobre o tema, tem mitos aí que você escuta. Quais são os principais, assim, que você fala, não é bem assim? Os produtores, os proprietários, né, e as empresas, o que existe hoje é um compliance muito sério, né, Uhum. porque você exige uma metodologia, você exige, o mercado exige certificadoras validadas, que sejam consolidadas no mercado, né, então você necessita de empresas sérias, idôneas, Uhum. que tenham metodologias verificadas pelos organismos internacionais, né, então você hoje precisa de toda uma segurança jurídica, porque o projeto não é um projeto simples, é um projeto que demora 20, 30 anos. Então, para você implementar esse projeto, Nossa. você precisa de uma base muito sólida, né? Então, Uhum. você precisa de mecanismos, de empresas sérias, de auditorias que certifiquem e monitorem todo esse projeto, né? Então, eu acho que a grande dificuldade do mercado é você encontrar pessoas sérias para poder efetivar esses projetos. E nós estamos justamente nessa fase, nesse andamento. Mato Grosso do Sul desponta como um dos protagonistas nesse setor. E o Brasil? Tem potencial aí para liderar essa pauta também? Tem. O que a gente diz é que, pelos estudos, o Brasil representa só 3% do comércio global de crédito de carbono ainda, né? Nossa. Mas nós somos o pulmão do mundo, né? Então o Aham. nosso bioma favorece muito isso, né? O bioma amazônico, né? Você tem projetos que você consegue gerar de 18 até 25 créditos de carbono por hectare. Então é um bioma extremamente rico, né? Onde os projetos florestais eles têm um valor de integridade muito alto, né?
E nós estamos aqui no bioma pantaneiro, a gente tem o Cerrado e o Pantanal, que também são biomas que têm um valor alto, né? E que a gente consegue também precificar de acordo com a área, de acordo com a região, mas é uma região extremamente rica também, né? Então o Brasil todo, né? Tem um potencial muito grande e ainda é muito inexplorado justamente por toda essa início desse mercado. Vamos dizer que é um mercado ainda muito incipiente, né? É tudo muito novo, né? Muita Exato. novidade, até as pessoas irem se acostumando com essa pauta e perceberem a importância, apesar de que as empresas já estão, as grandes indústrias já têm Sem dúvida, isso como prioridade, né? sem dúvida, sem dúvida. Doutor Rodrigo, você comentou que existem mais de 170 tipos de crédito. E esse que nós estamos conversando aqui é apenas um, que é o RED+. Isso. Qual que é, assim, o que é esse RED+, quais são todos os outros tipos, né? Obviamente você não vai conseguir falar os 170, mas quais são algumas das diferenças aí? Perfeito. O projeto RED+, é o projeto, como diz o nome, né? Redução de emissões por degradação e desmatamento florestal. O mais é a adicionalidade. Esse mais significa adicionalidade no sentido de que as comunidades sejam ouvidas dentro dos projetos, o manejo sustentável das florestas ele seja observado. Então, ele é uma característica de um projeto que foi trazido através de uma das convenções da ONU, né, da COP19. E o projeto ele evita a emissão de CO2 na atmosfera ou ele remove através de reflorestamento, por exemplo, né? Então, os projetos RED+, são projetos de você manter aquela floresta em pé, né? Para que você possa efetivamente diminuir a carga de CO2 na atmosfera, né? Então, você acaba gerando esse crédito de carbono justamente pela manutenção daquela floresta. Entendi. E tem outros que têm outras características. Você tem projetos de biochar, que são projetos que você mantém o carbono no solo por mais de 1000 anos, né? Através de resíduos sólidos. Então você tem captura direta do ar, que a gente chama o DEC, né? Então você tem vários projetos que você pode desenvolver inúmeros vertentes para o crédito de carbono. E para nós irmos aqui para o encerramento da nossa entrevista, qual seria a mensagem que você quer deixar para as pessoas, para os empresários que assistem ou que ouvem, enfim, que acompanham aí a Total News sobre esse assunto? Olha, eu acredito que o empresário hoje ele está preocupado, principalmente o produtor rural aqui no estado, né? A gente sabe o momento que estamos vivendo economicamente, né? Com todas as dificuldades do setor. E é óbvio que o empresário está preocupado com o seu negócio em si, com a sua produção, a sua lavoura, o seu investimento, a manutenção do seu negócio, né? Mas eu acredito que o empresário deve olhar com muito bons olhos, ele tem um ativo hoje, né, ambiental, que é a terra. Seja uma agricultura, seja um pasto, seja mesmo uma floresta, ou seja uma área nativa. E ele deve olhar isso como um ativo ambiental muito rico, porque a gente vê às vezes o empresário com dificuldade, o produtor com dificuldade, precisando vender uma área às vezes, né? E o que acontece é que se você olhar para a sua propriedade como um ativo ambiental valioso, que de fato um projeto dessa natureza, ele pode valer de 5, 6, até às vezes até 10 vezes o próprio valor da área. Então não há necessidade de você se desfazer do seu patrimônio numa situação de dificuldade, porque se você implementar um projeto sério, em 2 ou 3 anos você tem uma multiplicidade desses valores, né? E você tem um retorno financeiro muito alto, né? Além de você ter um selo, obviamente, que você se preocupa com o meio ambiente, né? E que você está dentro de uma cadeia, de um elo, que você está preservando a natureza e você está monetizando um ativo que é seu, né? E esse selo, ele também ajuda na compra, na venda, né? Valoriza. Sem dúvida. Toda uma cadeia, né, de mercado que hoje você tem que ser sustentável de fato. Não só falar que você é, né? Então eu acho que todos os proprietários, né, que têm uma terra agricultável, uma terra que produz, tem que olhar para esse negócio com um viés muito mais observando justamente essas possibilidades e esse potencial extremamente rico de transformar o seu próprio ativo e às vezes até salvar o teu próprio negócio com esse tipo de projeto.
E é algo que por enquanto é voluntário, mas que daqui uns anos vai ser obrigatório. Todos terão que ter essa pegada, né? As empresas sim, né? As empresas vão ser obrigadas. As empresas que têm aquele teto que foi regulamentado pela lei, acima de 10 mil e acima de 25 mil toneladas por ano, elas vão ser obrigadas a fazer as compensações das reduções se elas não atingirem aquelas metas, né? Mas eu diria que quem tem potencial de gerar o crédito de carbono, e isso a gente fala para o produtor rural especificamente, para o empresário que tem uma área, né? Quem tem esse ativo na mão hoje, ele tem que olhar isso com muito bons olhos, porque ele tem ouro na mão e ele pode justamente monetizar isso e transformar isso numa riqueza infindável. E para quem quiser saber mais informações, como entra em contato contigo? Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre o tema? Quais são as suas redes sociais? Joia. As minhas redes são RCL Consultoria, né? E Rodrigo C. Lourenco ADV. Ótimo. RCL Consultoria, Rodrigo C. Lourenco ADV. Isso mesmo. Então tá bom, doutor Rodrigo, muito obrigada. Obrigado você. Por conversar conosco hoje, por dar essa pincelada aí nesse tema que é tão complexo, mas que está ganhando cada vez mais relevância. Então, obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, agradeço a todos, um ótimo dia a todos aí. Prazer estar aqui com vocês. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Muito obrigada por nos acompanhar. Te convido a nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, estamos em todas. E claro, nos acompanhar em nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br. Até a próxima entrevista. Tchau!